Um odor pungente de ervas flutuava através de uma sala mal iluminada, misturando-se com um forte cheiro de incenso. Os dois aromas se misturaram para deixar um tonto. Um velho erudito estava deitado em uma cama com uma colcha de seda de brocado requintada sobre ele, na última parte de sua vida. A atmosfera era pesada, e farejadores de luz soavam de vez em quando antes de serem suprimidos. Leilin vestia trajes cerimoniais negros enquanto se encontrava entre os convidados, sem expressão enquanto observava o velho na cama. Não havia sinal da inexperiência em seu rosto de antes, e em vez disso ele parecia mais maduro, como um jovem bonito. Era obviamente Anthony na cama. Este estudioso era um humano normal, afinal de contas, e sua força vital havia diminuído há muito tempo. Ser capaz de aguentar até a data já era algo que surpreendeu muito Leilin. Além de seu papel como aluno prestes a mandar seu mestre embora, Leilin tinha um assunto mais importante a tratar. Neste momento, o corpo de Anthony se contraiu e sua garganta se moveu. Havia um leve rubor no rosto e era óbvio que a morte estava próxima. Sacerdote! Pegue o padre! Sua esposa gritou, e as crianças ao seu redor explodiram em lágrimas. A multidão se dividiu em duas, revelando o rosto triste do bispo Tapriz. Os deuses cuidarão de você do reino divino. Obrigado! Obrigado, senhor bispo! A esposa de Anthony chorou. Como o bispo do Deus do conhecimento, Tapriz evidentemente tinha um status elevado na ilha de Fauren, e poder fazê-lo assistir significava que Anthony recebesse a face. Enquanto Leilin suspeitava que isso tinha a ver com sua poderosa família, ainda era uma coisa boa, não? Tapriz acenou com os braços, inundando-o com uma luz sagrada e estabilizando a condição de Anthony. Depois, o estudioso começou sua última oração. Em vez disso, poderia ser chamado de uma narração de suas memórias. Minha vida começou na ilha da Sicília. Leilin, meu aluno, espero ver o dia em que você tiver sucesso. Mesmo no reino divino, eu estarei torcendo por você. Eu entendo, mestre. Leilin rapidamente se adiantou, uai. As habilidades de detetive de Chip estão sendo aumentadas ao máximo. Tapriz ficou comovido pela menção de Anthony a Leilin, algo que ele fez mesmo depois de recitar sua vontade. Mostrava o quanto Anthony pensava em seu aluno, seu investimento não fora desperdiçado. Eu vejo o glamour dos deuses. Anthony lutou pela última vez, levantando a palma da mão. A luz em seus olhos diminuiu e seus braços caíram impotentes para o lado da cama. No! Anthony! Meu querido Anthony! Muitos gritos começaram a soar na sala. O rosto de Tapriz ficou ainda mais piedoso quando ele começou o elogio de Anthony. Ele era um erudito e um bom samaritano, que estava disposto a ajudar os outros. Como seguidor do Deus do conhecimento, Anthony Blunton usou toda a sua vida para transmitir os ensinamentos dos deuses. As portas para o reino divino se abrirão para ele na morte. Está aqui. Um traço de emoção cintilou nos olhos de Leilin. Através de seus poderosos sentidos, ele viu enormes e brilhantes portões dourados. Os portões se abriram para uma brilhante luz sagrada, dentro da qual a alma de Anthony se erguia de seu corpo por conta própria. Depois de dar uma olhada no mundo dos vivos, ele se jogou para dentro. O reino divino, situado num plano acima do plano material principal. Leilin suspirou por dentro. As almas dos seguidores normais devem primeiro entrar no solo e, depois de serem avaliadas pelo Deus da Morte, avançar para os reinos divinos dos vários deuses. No entanto, a alma de Anthony ignorou esse procedimento. Isso é um privilégio do bispo? Leilin se perguntou. Depois que as almas dos seguidores alcançassem os reinos divinos, elas se tornariam peticionárias, a partir de então, rompendo com a mortalidade. Enquanto Deus e seu reino divino não fossem destruídos, eles existiriam basicamente junto com o Deus. Até certo ponto, isso era uma espécie de imortalidade, mas eles não podiam ser incomodados por forças externas. Há rumores de que peticionários de alto escalão podem passar por uma transição em termos de suas almas, tornando-se algo como um Espírito Santo. Cada um desses é um bem precioso do Deus, mas seus números são
Baseado nos pensamentos de Leilin, esses espíritos santos eram almas que não podiam morrer nem se extinguir, muito semelhantes às almas materializadas. Isso significava que, em teoria, todo Espírito Santo era comparável à Truezul de um mago de amanhecer. Enquanto a formação de espíritos sagrados depende inteiramente de forças externas, há o benefício de viver uma vida imortal sem estresse enquanto depende dos deuses. Com o tempo, as defesas do Deus dos reinos divinos devem ter se tornado extremamente aterrorizantes. Com um número ilimitado de crentes, espíritos sagrados e o poder de ser autoridade naquele reino, os deuses eram basicamente invencíveis em seus próprios domínios divinos. Mesmo as divindades mais poderosas não poderiam facilmente dispor das mais fracas se estivessem em seus próprios reinos, e teriam que pagar um preço terrível. Quanto àqueles magos que haviam acidentalmente se intrometido em um reino divino, o resultado era óbvio. Evidentemente, a alma do mestre Antônio tem maneiras de ir ao encontro dos requisitos para se tornar um Espírito Santo. O poderoso Deus do conhecimento, Ogma, obviamente não abriria uma exceção para ele. Mas com o bispo abrindo caminho para ele, ele provavelmente estaria em uma situação melhor do que muitos peticionários. Depois que as luzes divinas se retrataram e a força guia desapareceu, o corpo tenso de Leilin relaxou. O bispo Tapriz também se aproximou dele, depois de ter completado a cerimônia. Leilin. Lord Bishop. Leilin fez uma reverência respeitosa. Afinal, ele era um seguidor do Deus do conhecimento, mesmo que em nome. Anthony era um seguidor piedoso. Ele definitivamente vai ser bem tratado em seu reino, não há necessidade de se preocupar. Tapriz consolou e parecia ter mais a dizer. Leilin e Tapriz saíram da sala, indo para um jardim. Aquelas pessoas ao redor tinham voluntariamente deixado esta área para elas. Se eu não me lembro errado, você já realizou sua cerimônia de maioridade. Você é agora um homem verdadeiro. O bispo Tapriz mudou o assunto para Leilin. Sim, foi realizado no mês passado. Respondeu Leilin modestamente. Com base nos costumes deste mundo, os meninos seriam considerados adultos quando chegassem aos 15 anos, e poderiam se casar e ter filhos. Eu estava ao seu lado quando você nasceu. Naquela época, você era um rapazinho, ainda na sua infância. Você ficou tão grande em um piscar de olhos. O bispo Tapriz riu gentilmente, como se estivesse relembrando. Como um padre rank 10, os anos não deixaram marcas em seu rosto. Na realidade, ele era muito mais velho que Anthony. Mas, eu raramente vejo você frequentando celebrações na igreja. O barão Jonas pode estar ocupado com o trabalho, mas Lady Sarah é uma seguidora muito devota. A voz de Tapriz mostrou um pouco de desaprovação. Minhas desculpas, senhor bispo. Eu frequentemente conduzo experimentos com o mestre Ernest e preciso perder a noção do tempo. Leilin rapidamente se desculpou. Um olhar de desamparo apareceu no rosto do bispo Tapriz. Os magos em geral tinham a menor piedade neles. Muitos deles eram apenas seguidores gerais, e ele esperava há muito tempo isso. Na realidade, embora toda a família Fawley pudesse ser adepta do Deus do conhecimento, eles nunca se perderam completamente nos ensinamentos do Deus. Em muitas áreas do continente, a autoridade mundana que os nobres tinham perpetuamente conflitava com a autoridade dos deuses. Até mesmo o barão Jonas trouxe um novo Deus, e uma Ter de Kringod, enquanto a Igreja do Conhecimento já existia. Ele planejou construir uma igreja de riqueza, permitindo que outros deuses espalhem a fé neles entre os seguidores. Este era o instinto de um nobre, mas Tapriz obviamente não podia aceitá-lo. Seu plano era atrair o chefe da geração seguinte da família Fawley. Era uma pena que o mago Leilin fosse como o pai dele. Enquanto ele nunca se esqueceu de doar e fazer sacrifícios para a igreja, ele raramente participava de cerimônias religiosas zelosas. Além disso, ele era um bruxo e teve a ajuda de seu mentor. A expressão de Tapriz ficou mais sombria. Minhas desculpas por minhas ações rudes, bispo Tapriz. Por favor, permita-me doar 10 moedas de ouro para a igreja se arrepender de meus pecados. Além disso, por favor, informe-me da próxima vez que houver celebrações e reuniões. Quando se tratava de questões de fé, Leilin havia planejado tratá-las com menos importância. No entanto,
Desde que Tapriz tinha levantado, ele não teve escolha senão fazer isso. De qualquer forma, ele já tinha planos de ir às celebrações da igreja de vez em quando, fingindo ser um seguidor. Boa! Haverá um santo batismo 7 dias depois. É um dia em memória do feito do Deus do conhecimento em reformar o demônio, Angmar. A igreja vai realizar uma grande festa, então eu espero ver você lá. Seria uma honra para mim. Eu definitivamente irei. Como este era um convite pessoal da Tapriz, Leilin concordou diretamente. Bom. Tapriz assentiu, e foi então convidado para longe por alguém que estava esperando por ele ao lado deles. Além do funeral de Anthony, havia muitos assuntos que ele tinha que assistir. Depois que o Lord Bishop saiu, Leilin permaneceu no jardim, observando a rosa branca atrás do corrimão de madeira, mergulhada em pensamentos. Ele quer que eu vá lá por sonoramente? O que é que isso deveria ser? Um aviso. Na realidade, com seu status de nobre, o poder da igreja não era tão imenso quanto se esperaria que fosse. Se Tapriz ousasse ultrapassar seus limites, ele definitivamente seria resistido em conjunto pela totalidade da nobreza no reino de Dambrat.